do nono ano militar, tudo bem com vocês? Então, espero que todos estejam bem, se cuidando e também estudando. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa aula faremos a abordagem do módulo 10, do assunto 10. Observem na sua apostila aí que esse módulo só abordaremos exercícios e o título desse módulo é Exercícios Gerais. Então, falei com vocês dos exercícios do nível 1. Questão de número 1. Acompanhe comigo a leitura na sua apostila. Considerando os elementos sódio, magnésio, enxofre e cloro, escreva as fórmulas dos compostos iônicos que podem ser formados entre eles. Gente, quando eu penso em composto iônico, tem que vir logo à minha cabeça a ideia da ligação iônica. É importante destacar que a ligação iônica ela ocorre por transferência de elétrons, ou seja, você vai ter uma espécie doando e outra recebendo. E nós sabemos, tá, que quem tem a tendência de doar elétrons são os metais. E quem tem a tendência de ganhar elétrons são os ametais e hidrogênio. Por que o metal tem a tendência de perder elétrons? Ele perde elétron a fim de se estabilizar, de atingir o octeto. Assim como o ametal e o hidrogênio têm a tendência de receber elétrons. Por que eles têm a tendência de receber elétrons? Porque eles estão a fim de se estabilizar de acordo com a teoria do octeto, no caso dos ametais, e do dueto, no caso do hidrogênio. Aí ele quer saber a fórmula dos compostos iônicos formados entre sódio, magnésio, enxofre e cloro. Bem, o sódio ele é simbolizado, tá, por Na. O símbolo químico do sódio é Na. Seu número atômico é 11. Se seu número atômico é 11, ele tem 11 prótons e no estado neutro ou fundamental, 11 elétrons. Distribuição eletrônica para o sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Observem que o subnível 3s1 pertence à camada de valência, também denominada de última camada. Nessa camada de valência, ou na última camada, eu tenho apenas um elétron, então eu posso dizer que o sódio é um metal. Distribuição eletrônica do magnésio. O magnésio tem símbolo químico Mg e seu número atômico é 12. Logo, eu posso dizer que ele tem 12 prótons e em seu estado fundamental ou neutro, 12 elétrons. Temos aqui a distribuição eletrônica do magnésio. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Observe que o subnível 3s2 pertence à camada de valência ou também chamado de última camada. Observe que na camada de valência do magnésio eu tenho 2 elétrons. Logo eu posso dizer que ele é um metal. Então, galera, tanto o sódio quanto o magnésio, para se estabilizarem, eles têm a tendência de perder elétrons. Eles vão perder elétrons aonde? Da camada de valência. Tem aqui o enxofre. O enxofre tem símbolo químico S, de número atômico 16. Se ele tem número atômico 16, ele tem 16 prótons e no seu estado fundamental ou neutro, 16 elétrons. Distribuição eletrônica do enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Observem que os subníveis 3s2 e 3p4 pertencem à camada de valência ou última camada. E aqui nesta camada de valência eu tenho um total de 6 elétrons. Então eu posso dizer que o enxofre é um ametal. Distribuição eletrônica do elemento químico cloro, de símbolo Cl, onde seu número atômico é 17. Se o número atômico do cloro é 17, ele apresenta 17 prótons e, no estado fundamental ou neutro, 17 elétrons. Então, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Observem que os subníveis 3s2 e 3p5 pertencem à camada de valência, também chamada de última camada. E nesta mesma eu tenho um total de 7 elétrons. Então, eu posso dizer que o cloro é um ametal. Observem que tanto o enxofre quanto o cloro são ametais. Então, a fim de estabilizar, eles vão o quê? Ganhar elétrons. E ele quer que a gente escreva as fórmulas dos compostos iônicos formados entre esses elementos. Então, eu vou ter composto iônico formado entre enxofre e sódio, entre o enxofre e o sódio, entre o sódio e o cloro, entre magnésio e enxofre e entre o magnésio e o cloro. Então, a primeira representação, estou aqui representando entre o sódio e o enxofre a
representação de Lewis, tá? Então aqui o sódio tem 1 elétron na camada de valência e o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. O sódio, para estabilizar, ele doa 1 elétron e o enxofre, para atingir o octeto, ele recebe 2 elétrons. É importante destacar para os senhores que as ligações químicas ocorrem nas camadas de valência dos elementos. Então o sódio doa 1 elétron para o enxofre, só que o enxofre não está estável. Tem outro sódio doando mais 1 elétron para o enxofre a fim dele se estabilizar. Então a fórmula do composto entre o sódio e o enxofre é Na2S. Entre o sódio e o cloro, o sódio tem 1 elétron na camada de valência e o cloro tem 7. Então o sódio vai doar 1 elétron para o cloro. Desse modo, o cloro se estabiliza e o sódio também. Formulinha do composto NaCl. Composto iônico formado pelo metal magnésio e pelo ametal enxofre. Observe que o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. O que ele quer fazer com esses elétrons? Doar. E o enxofre? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para se estabilizar, faltam 2 elétrons. Quando eu falo se estabilizar, é atingir o octeto. Então, o que o magnésio faz? Doa 1, doa 2 elétrons para o enxofre. Eis aqui a formulinha do composto formado, MgS. E composto formado entre o metal magnésio e o ametal cloro. Observem que o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. O que ele quer fazer? Se livrar desses elétrons na camada de valência. E o cloro tem 7 elétrons e ele quer ganhar 1 elétron para atingir o octeto, para se estabilizar. Então o que o magnésio faz? Dou 1 elétron para o cloro. O cloro está estável e o magnésio não está não. Então eu tenho outro cloro aqui, de modo que vai receber o 2º elétron do magnésio. Desse modo, tanto o magnésio quanto o cloro estão estáveis. E a fórmula do composto formado é MgCl2. Tudo bem, gente? Então, questão de número 2. Vou ler para vocês e acompanhem aí na apostila. A posição dos elementos químicos na tabela periódica permite prever que resulta num composto iônico a combinação entre cálcio e flúor, hidrogênio e oxigênio, fósforo e iodo, nitrogênio e cloro e carbono e hidrogênio. Gente, olha só, quando eu falo em composto iônico, eu tenho que lembrar na ligação iônica. A ligação iônica é aquela que ocorre por transferência de elétrons, ou seja, ela vai acontecer entre um metal e um ametal, ou entre o metal e o hidrogênio. Observem que o metal doa elétrons para o ametal e o metal doa elétrons para o hidrogênio. Se você for analisar, tá, as opções, na letra A eu tenho cálcio e flúor. O cálcio é um metal porque ele é da família 2A, ele é um metal alcalino terroso. E o flúor, ele é um ametal. Por quê? Porque ele está na família 7A, família dos halogênios. Então a ligação entre o cálcio e o flúor vai resultar na ligação covalente, ou seja, eu tenho um composto iônico. Se você vê a letra B, hidrogênio e oxigênio, você tem a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, que é um ametal, então eu não tenho uma ligação iônica. Na letra C, fósforo e iodo, você vai ter a ligação entre 2 ametais, tanto fósforo quanto iodo, também não é iônica. Na letra D, nitrogênio e cloro, você vai ter a ligação entre o nitrogênio, que é um ametal, e o cloro, que também é um ametal, então a ligação não é iônica. E na letra E, você vai ter a combinação, a união, a ligação entre carbono, que é um ametal, e o hidrogênio. A ligação entre carbono e hidrogênio, ou seja, entre um ametal e um hidrogênio, não é uma ligação iônica. Então, o gabarito para a questão de número 2 será a letra A. Vamos lá, galera, dando continuidade à correção dos exercícios do nível 1, preste atenção na leitura do exercício de número 3, da questão de número 3. No composto sendo X o cátion e Y o ânion, e a fórmula X2Y3, os átomos X e Y, no estado fundamental ou no estado normal, tinham os seguintes números de elétrons na camada de valência, respectivamente. Então, gente, olha só, ele fala que tem um composto onde X é o cátion e Y é o ânion. Se X é o cátion no estado normal, ele é um metal, porque o metal tem a tendência de doar elétrons. Logo, se ele doa elétrons, ele transforma-se em um cátion. E Y é o ânion do composto, então no estado normal ou fundamental, ele era o ametal. Tudo bem? Os ametais têm a tendência de ganhar elétrons. Desse modo, formam-se ânions. Bem, a fórmula do composto é X2Y3. Macetezinho para você saber a carga desses íons do cátion e do ânion. Cruza elas. Olha só, peguei o 2 e trouxe aqui para cima do Y. Então a carga do meu ânion é menos 2.
esse 3 e leva lá para cima do X. Então, o X tem carga mais 3. Então, eu tenho um cátion mais 3 e um ânion menos 2. Bem, se o cátion é mais 3, significa dizer que no estado normal, ele doou 3 elétrons. Ele doou elétrons na onde? Quando você pensa em ligações químicas, elas ocorrem na camada de valência. Então, o elemento X do estado normal, ou fundamental como queira, tem 3 elétrons na camada de valência. O Y é menos 2, significa dizer que ele ganhou 2 elétrons. Se é um ametal, ao ganhar 2 elétrons, ele vai atingir o octeto, ele vai atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, Y tinha no estado normal 6 elétrons na camada de valência. Portanto, para a questão de número 3, gabarito é a letra D. Questão de número 4, acompanhe comigo aí a leitura, gente. Ó. Dois metais designados X e Y reagem com o cloro formando os compostos iônicos XCl e YCl. Os íons desse elemento, X e Y, devem, portanto, possuir igual... Gente, olha só, os compostos iônicos são XCl e YCl. Bem, vamos lá. Vou pegar o que eu conheço. Você tem aqui o Cl, distribuição eletrônica do cloro. Lembre-se que o número atômico dele está lá na tabela, 17. Então, ele tem 17 prótons e 17 elétrons no estado normal ou fundamental. Então, sua distribuição eletrônica é a seguinte. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A camada de valência dele, tá? É compreendida pelos subníveis 3s2 e 3p5, que eu tenho aqui um total de 7 elétrons, então o cloro é um ametal. Para se estabilizar, ele ganha um elétron, então ele vai dar origem a um ânion de carga menos 1. Observe o seguinte, que a proporção aqui no primeiro composto é de um X para um Cl, e no segundo composto é de um Y para um Cl. Então, ó, em ambos os compostos, o cloro tem carga menos 1. E nos compostos iônicos, o somatório das cargas tem que ser igual a zero. Ou seja, se você somar o total de cargas do cátion e do ânion, tem que ser igual a zero. Se ele é menos 1 e a proporção é de 1 para 1, significa que o X tem carga mais 1. Aqui, a proporção é de um Y para um cloro, e o cloro não tem carga menos 1, então significa que para zerar esse somatório, o Y também vai ter carga mais 1. Então, o que eles vão ter em comum? A mesma carga elétrica, portanto, gabarito, letra B. Para finalizar aí, tá, a nossa aula, questão de número 5. Ele diz assim, ó, tem-se dois elementos químicos A e B com números atômicos iguais a 20 e 35, respectivamente. Item A. Ele quer que você determine a posição, ou melhor, ele quer que você determine que grupo o A e o B pertence na tabela periódica, e na letra B ele pergunta assim, qual a forma dos compostos formados entre os elementos A e B? Que tipo de ligação existirá entre A e B no composto formado? Justificar. Bem, galera, olha só. O A tem número atômico 20. Para determinar a posição, como ele disse aí, o grupo mais especificamente falando, na tabela de classificação periódica eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Então, ó, a distribuição eletrônica do A. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Observem que o subnível 4s2 pertence à camada de valência e eu tenho 2 elétrons. Guarda isso aí. A distribuição não terminou em S? Então ele pertence ao bloco A. Junta os 2 elétrons da camada de valência com o A do bloco, esse cara pertence à família 2A ou grupo 2. Grupo 2 chamado de família dos metais alcalinos terrosos. B. O B tem número atômico 35. Para achar o grupo que ele pertence na tabela periódica, é necessário que a gente faça a distribuição eletrônica. Então, ó, se o número atômico dele é 35, ele tem 35 prótons e 35 elétrons no estado fundamental ou normal. Então, sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Observem que os subníveis 4s2 e 4p5 pertencem à camada de valência. Quantos elétrons eu tenho aqui? 2 mais 5, 7 elétrons na camada de valência. A distribuição terminou no subnível P, então esse cara é do bloco A. 7 da camada de valência com A do bloco A, esse cara pertence à família 7A ou ao grupo 17. Essa família é denominada a família dos halogênios. Na letra B, ele quer saber a forma do composto formado e o tipo de ligação entre A e B. Bem, o A tem 2 elétrons na camada de valência, então ele é um ametal. E o A tem 2 elétrons na camada de valência, então ele é um metal. O B tem 7 elétrons na camada de valência, então ele é um ametal.
tal. A ligação entre um metal e um ametal é denominada de ligação iônica. Vamos lá, vamos determinar a fórmula do composto para a gente fechar essa nossa aula. Observem que o A tem 2 elétrons na camada de valência. E o B tem 7 elétrons na camada de valência. O A é um metal, ele tem a tendência de doar elétrons. E o B é um ametal, ele tem a tendência de receber elétrons. O A vai doar 2 e o B vai receber quantos? Ele tem 7. Para chegar a 8, para atingir o octeto, ele ganha 1. Então, o A dá um elétron para o primeiro B e o A dá o seu segundo elétron para o segundo B. Desse modo, todo mundo está estável e a fórmula do composto formado é AB2. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? O que eu vou pedir que vocês façam após assistirem essa aula é dar continuidade na resolução dos exercícios e não deixar de assistir, tá, as aulas no online. É isso, galera. Um grande abraço e até a próxima.